Nos confins do universo, onde a luz brilha com uma pureza inimaginável, reside o Pleroma, o reino da plenitude divina, um lugar além da compreensão humana. Nesse domínio de pura perfeição, emanam os Aions, seres divinos que personificam os atributos e aspectos do Deus incognoscível, o Pai Supremo. Entre eles, uma figura se destaca, uma figura cuja história ecoa pela eternidade, envolvendo a criação, a queda e a redenção da alma. Esta é a história de Sofia, cujo nome significa sabedoria e cuja jornada molda a própria estrutura da existência. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje vamos explorar um pequeno resumo da história de uma das figuras mais importantes dos textos gnósticos e também filosóficos, a qual foi imbuída a responsabilidade pela criação do maléfico Deus, criador do mundo material. Venham comigo lançar a luz sobre a trágica história da queda de Sofia. Sofia nasceu como a última das Aions, uma emanação direta do Pleroma, emanada sem seu consorte masculino. Um ato que marca o início de sua trágica trajetória. Ao contrário de outras Aions, que foram emanadas em pares, Sofia emergiu sozinha, carregando em si a chama da sabedoria, mas também o peso do desejo. Era uma entidade poderosa, mas incompleta, que buscava incessantemente o conhecimento do Pai Supremo. Sua busca incessante por esse conhecimento tornou-se um desejo ardente, uma fome que a consumia e a impelia a explorar as profundezas do Pleroma. Movida por esse desejo, Sofia se aventurou além dos limites estabelecidos, tentando criar algo novo e original, algo que pudesse satisfazer sua sede de conhecimento. No entanto, ao agir sem a permissão do Pai Supremo e sem a companhia de um consorte, Sofia cometeu um erro fatídico. Em sua tentativa de criar, ela gerou uma entidade deformada, uma emanação imperfeita que não refletia a luz pura do Pleroma. Este ser era o Demiurgo, conhecido também como Yaldabaoth ou Saklas, um deus arrogante e ignorante que acreditava ser o único Deus existente. Yaldabaoth, nascido da transgressão de Sofia, era um ser de poder considerável, mas desprovido do conhecimento verdadeiro. Ele, em sua ignorância, começou a moldar o cosmos material, uma criação imperfeita que não refletia a harmonia e a ordem do Pleroma. Criou o mundo físico, as estrelas, os planetas e todas as formas de vida, aprisionando neles as faíscas divinas da luz, originárias do Pleroma, e condenando-as à ignorância e ao esquecimento de sua verdadeira natureza. Ao perceber o que havia feito, Sofia se encheu de arrependimento e medo. Sua criação, Yaldabaoth, havia dado origem ao mal e à imperfeição no cosmos. Sofia tentou esconder o Demiurgo, envolvê-lo em uma nuvem de trevas, para que sua criação não fosse conhecida pelo Pai Supremo. Mas era tarde demais. A queda de Sofia do Pleroma para as regiões inferiores do cosmos simboliza a introdução da ignorância e da dualidade na criação. Ela foi lançada nas profundezas do caos, onde foi dominada pelos arcontes, seres que governavam essas regiões inferiores e que haviam sido criados por Yaldabaoth para auxiliá-lo em sua obra de dominação. Desolada e arrependida, Sofia começou a entoar hinos de lamentação, clamando ao Pai Supremo por perdão e auxílio. Esses hinos, conhecidos como os arrependimentos de Sofia, são expressões de uma alma em profundo sofrimento, que busca desesperadamente a redenção e a volta ao seu lugar de origem. Sofia se lamenta por sua separação do Pleroma e pelo erro que trouxe o mal ao cosmos. Ela percebe que,
ao tentar alcançar o conhecimento por conta própria. Sem o equilíbrio proporcionado por seu consorte, ela se afastou da harmonia divina e caiu na ignorância. Cada hino de arrependimento entoado por Sofia é uma etapa em sua longa e dolorosa jornada de volta ao pleroma. Ela clama por luz, por perdão e por redenção, reconhecendo sua falha e sua impotência diante do caos que ela mesma ajudou a criar. A história de Sofia é, portanto, uma história de arrependimento e de busca pela reconciliação com o divino. Sua jornada representa a busca da alma humana pelo retorno à sua origem celestial, pela restauração da unidade perdida. O Pai Supremo, em sua infinita misericórdia, ouve os clamores de Sofia e decide intervir para resgatá-la do abismo em que havia caído. Ele envia Cristo, o monogênes, como um emissário de luz para descer ao mundo material e guiar Sofia de volta ao pleroma. Cristo, o Verbo Divino, é uma emanação perfeita do Pai Supremo, um ser de pura luz e conhecimento, cuja missão é redimir Sofia e, através dela, a humanidade. Cristo desce às regiões inferiores, penetrando as esferas de ignorância criadas por Yaldabaoth. Ele encontra Sofia e a envolve em sua luz, protegendo-a das forças do caos que a cercam. Com sua ajuda, Sofia começa a ascender novamente, passando por cada uma das esferas governadas pelos arcontes. Em cada etapa de sua ascensão, Sofia se purifica e recupera a luz perdida, preparando-se para seu retorno ao pleroma. Essa jornada de ascensão é uma metáfora para a jornada da alma humana, que, aprisionada no mundo material e dominada pela ignorância, busca a iluminação e a reunificação com o divino. Sofia, enquanto ascende, também desempenha um papel redentor para as faíscas de luz que foram aprisionadas na criação do demiurgo. Ao ser redimida, ela ajuda a liberar essas faíscas, permitindo que elas também retornem ao pleroma. A ascensão de Sofia culmina em sua completa restauração ao pleroma, onde ela é recebida com alegria pelos outros Aions. Ela é purificada de sua queda, e sua sabedoria é restaurada, mas agora temperada pela experiência de sua jornada. Sofia se torna um símbolo de redenção, de como a sabedoria, mesmo quando desviada, pode ser recuperada e restaurada à sua pureza original. No entanto, o cosmos material criado por Yaldabaoth continua a existir, e as faíscas de luz divina permanecem aprisionadas nas almas humanas. A missão de Cristo, como narrado nos textos gnósticos, é continuar a obra de Sofia, revelando o conhecimento verdadeiro, gnosis, à humanidade e guiando as almas de volta ao pleroma. Sofia, agora redimida, se torna uma mediadora entre o mundo material e o mundo espiritual, ajudando as almas a encontrar o caminho de volta para a luz. A história de Sofia não é apenas uma narrativa de criação e queda, mas também uma profunda reflexão sobre a natureza do bem e do mal, da ignorância e do conhecimento. Ela representa a dualidade inerente à existência, onde a luz e as trevas estão sempre em conflito, mas também em equilíbrio. Sofia é tanto a portadora da luz, quanto a que experimenta a escuridão, uma figura que encapsula a complexidade da condição humana. Na tradição gnóstica, Sofia é vista como a personificação da sabedoria divina que foi perdida, mas que pode ser recuperada através do arrependimento, da gnose e da intervenção divina. Sua epopeia é uma alegoria da jornada da alma humana, que deve navegar pelas armadilhas do mundo material, reconhecer sua verdadeira natureza divina e buscar o retorno à unidade com o divino. Os textos gnósticos que narram a história de Sofia
como a Pistis Sophia, o Apócrifo de João, o Evangelho de Filipe e o Hipostasis dos Arcontes, oferecem uma visão rica e multifacetada dessa jornada. Eles mostram que, mesmo na queda e no erro, há a possibilidade de redenção e de retorno à luz. Sofia, como uma figura central do gnosticismo, continua a inspirar aqueles que buscam entender os mistérios da existência e a encontrar o caminho para a sabedoria verdadeira. Assim, a epopeia de Sofia nos ensina que a sabedoria não é apenas um estado de ser, mas uma jornada. Uma jornada que todos nós, de alguma forma, estamos destinados a seguir, na busca pela compreensão, pelo arrependimento e pela eventual redenção. Sofia é, em última análise, a personificação da nossa própria busca pela verdade, e sua história ecoa em cada um de nós, como um lembrete de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da sabedoria pode nos guiar de volta para casa. O que você achou da história de Sofia? Gostaria de saber mais sobre os mitos gnósticos? Escreva nos comentários. Se gostou do nosso conteúdo, peço com carinho que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Participe! Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. Muito obrigada por chegar até aqui e fiquem bem. Sob o véu da noite.